noite a todos aí, obrigado pela presença. Espero que a gente possa aproveitar esse tempo que a gente vai estar junto conversando. O tema que está proposto para a gente conversar nesse período é sobre o profissional hacker ético. Um tema que está em alta, né? A gente pode imaginar que ele está em alta nos dias atuais. Essa questão de segurança, cibersegurança, ela já tem aí, vamos dizer, uns 5 anos, em média, entre 4 e 5 anos, que ela está em alta, não só no país, mas fora do país, nos organismos internacionais. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é o profissional, né? Esse profissional hacker ético ou o pentester. A gente vai falar um pouco sobre essas duas diferenças. Vou abordar alguns níveis de certificação básicos para dar uma clareada nas ideias de vocês. Muitos talvez já conhecem ou já pesquisaram sobre. Falar um pouquinho sobre os 3 tipos de pentest e o que o mercado tem demandado hoje de nós, né, os pentesters e também daquele profissional que atua na pesquisa. Falar das 7 fases do pentest, rapidamente, e mostrar algumas ferramentas para vocês, coisas básicas, tá? Espero que vocês aproveitem. Se durante o processo, a nossa conversa, vocês tiverem dúvidas, podem abrir o microfone à vontade, de forma organizada, e fazer a colocação de vocês. Porque, teoricamente, eu tô com uma tela só, então, às vezes, vai ficar a tela do Teams de fundo e acaba que eu não consigo ver quem levanta lá, clica no botão de mãozinha lá e etc., para poder conversar e eu tirar a dúvida. Então, fique à vontade, organizadamente, pode fazer o questionamento, tá certo? Pode me interromper sem problema algum. Fiquem à vontade para tratar aí das dúvidas que vocês tiverem. Se quiser deixar para o final dúvidas, a gente guarda uns minutos e fala sobre as dúvidas no final também. Tá joia? Acho que vocês já estão vendo a minha tela aí, uma tela do Prezi. Alguém pode me dar um ok? Tá legal para vocês a tela? Está aparecendo já, Francisco. Legal. Então, vamos falar aqui um pouco sobre o contexto, né, do profissional hacker ético. Quem que é esse profissional, né? No mercado hoje a gente tem uma visão de que o profissional hacker ético é um especialista em segurança da informação. Então, ele pode ser um engenheiro? Pode ser um engenheiro. Pode ser um engenheiro de qualquer área? Sim, pode ser um engenheiro de qualquer área. Das áreas que nós temos no Inatel hoje, todas as áreas, né, que estão diretamente ligadas com tecnologia, a gente pode ter nascendo ali sementinhas, né, vocês sendo as plantinhas de futuros profissionais de cibersegurança, se já não o são, podem vir a se tornar. Então, desde a biomédica, computação, engenharia de software, telecom, automação, controle de automação e etc., né? Então, basta que vocês, além de estudarem engenharia, vocês sigam numa vertente correlata de capacitação, uma formação profissional, né? Uma certificação internacional voltada para essa área, né? E o mercado também, hoje a gente ainda fala sobre duas ideias, né? Sobre o pentester, que é aquele profissional que atua com carteira registrada dentro das empresas, né? E executa os testes de validação de sistemas, infraestrutura e aplicações e serviços dentro das organizações. Então, é aquele cidadão, aquele colaborador que é contratado via CLT, muitas vezes, e que na CLT dele está escrito lá o cargo, analista de testes de cibersegurança ou especialista de testes em cibersegurança, e sempre aparece essa palavra teste. Né? O conceito em si, pentester, ele é americanizado, né? Ele é do exterior, tá? Mas a ideia é essa, que o pentester é aquele profissional que, teoricamente, ele veio contratado para aquela função de pentester, tá? Para quem está aí participando e está na área de desenvolvimento de software, ou está fazendo estágio atualmente, ou já trabalha, já se formou, já está trabalhando e etc., com desenvolvimento, dentro da área de desenvolvimento tem um profissional lá que a gente chama de profissional que é o tester, né? Aquele que faz os testes, né? Numa trilha, dentro de uma trilha de desenvolvimento. O pentester é aquele que faz os testes de segurança dentro da trilha de desenvolvimento seguro,
tá? Então, a gente chama a siglazinha, pode ser DevSecOps. As meninas da apresentação de hoje de manhã colocaram outras denominações para esse profissional. O EppSec, né? Então, quem estava presente lá de manhã, de 8 às 10, ouviu o EppSec. EppSec também é bem visto como um pentester, tá? E aí, o profissional hacker ético, quem que é? É o cara, né, o cidadão ou a cidadã que faz o quê? Que executa testes com o intuito de pesquisa, né? Então, ele opera, né, a partir de grupos, né, de pesquisa. Ele é classificado como um pesquisador independente, apesar de estar inserido num grupo, né? E ele realiza as pesquisas em cima de sistemas, de infraestruturas e etc. Ele pode validar dentro do grupo dele sistemas Microsoft, por exemplo, sistemas da SolarWinds, sistemas da Fortinet, infraestrutura de organizações, IBM, etc., tá? Mas com um viés de pesquisa. Então, geralmente, ele faz tudo isso com um viés, o respaldo dele é a pesquisa. Então, por isso que a gente vê tanto se falar em um problema de segurança numa determinada ferramenta ou numa determinada infraestrutura, e por aí vai. Nós ficamos sabendo há pouco tempo que tivemos uma grande falha num sistema da SolarWinds, que é uma empresa, né, de nível mundial que fornece sistema e infraestrutura para quê? Para garantir gerenciamento de ativos de tecnologia. Que ativos? Desde servidores até roteadores, switches, equipamentos com função de firewall e etc. Né? Função de gateway também. Então, quem validou isso, quem descobriu a falha, foram pesquisadores de um grupo de pesquisa independente, ou seja, foram um ou mais hackers éticos, né? Que trabalharam nessa pesquisa. Então, a diferença dos dois praticamente é essa hoje no mercado. Hacker ético é aquele que está com o viés voltado para a pesquisa, né? E o pentester é aquele cidadão que virou um colaborador de uma empresa e está trabalhando com ela. Eu coloco sempre nas apresentações esses dois artigos, né? Um artigo 154 e o artigo 266. Ambos são do Código Penal brasileiro, né? Então, a gente tem a seguinte visão: invadir um sistema, uma aplicação, uma empresa, qualquer que seja a condição de invasão, é crime. Então, se eu cometer crime, eu vou responder. Mesma coisa, se eu estiver indisponibilizando um serviço, mesma coisa, eu vou ter problemas com isso, eu vou praticar um tipo de crime. Que indisponibilidade? Por exemplo, há algumas semanas nós tivemos problemas do Teams, né? Mais do que nunca nós do Inatel percebemos isso. Nós ficamos todos perdidos lá, não conseguíamos entrar nas aulas, nas reuniões e etc. Não conseguíamos gravar, não conseguíamos compartilhar, mal estava funcionando o nosso e-mail. É lógico, isso foi uma falha que aconteceu no Microsoft, depois ela divulgou toda a trilha de fases dessa falha, o que aconteceu e como foi resolvido. No entanto, vamos supor que fosse um ataque hacker, isso, né? Se descobertos, o grupo ou a pessoa independente ia responder pelo artigo 266, se presente aqui no Brasil, né? Então, tomar cuidado com isso, pessoal, tá? Vamos seguir aqui. O 154, né? Que a gente chama de, o cara violou um 154, ou ele fez um 154. Ele pode, né, tá com o seguinte intuito: violação de mecanismo de segurança, né, adulterar, destruir informação sem autorização expressa, né, instalar vulnerabilidade, né, o ransomware ou backdoor, para ele depois invadir um sistema posteriormente, etc. Né? E a grande palavrinha que está aqui, importante para a gente, é obtenção de vantagens ilícitas. Então, essa afirmação, todas as vezes que eu faço algum pentest ou que eu executo uma pesquisa independente a fim de obter vantagens ilícitas, né? Ou seja, eu quero tirar vantagem para mim, né? Seja financeira, seja do ego, seja psicológica, então envolve o ego, psicológica, seja social, seja lá o que for, eu estou
com um problema. Por quê? Porque se eu for descoberto, eu posso pegar detenção e multa de 3 meses até 1 ano. Então, eu posso ficar preso até 1 ano na cadeia e ainda pagar uma multa que o juiz pode determinar, que seja uma multa de 15 mil reais até ali por volta de 500 mil reais, dependendo da empresa ou da situação daquele fato, né? A gente chama de vias de fato, né? No Código Penal, o artigo 266, que é interromper serviço telemático, ele fala do seguinte, né? Prejudicar a atividade, né, de serviço de utilidade pública. Então, eu tenho a mesma coisa. Multa e detenção. Só que no caso de eu executar um 266 e ser pego, o que vai acontecer comigo? Eu posso ficar de 1 ano a 3 anos na prisão. E a multa ela é muito maior. Ela vai em torno, se eu não me engano, a última avaliação que a gente viu de STJ estava em torno de 800 mil reais. Foi um problema que aconteceu com o YouTube, mas as bases de acesso, né, de fonte de ataque estavam no Brasil. Isso aconteceu em 2017, tá? Então, temos que tomar cuidado com o que a gente faz na internet, né? Com os nossos testes, as nossas avaliações na internet, né? Para estarmos alinhados, né, com toda essa capacidade de trabalhar com pentest ou nos tornarmos hacker éticos, né? Meninos, garotos, garotas, né? Existem algumas certificações que nos ajudam a estarmos capacitados para isso. E quais são essas certificações? Eu trouxe alguns nomes aqui, vou falar resumidamente sobre algumas delas, né? A CEH, que é o Certified Ethical Hacker, ele é uma das certificações mais bem vistas no mercado, né? E por que ela é bem vista? Porque ela ajuda fortemente a capacitar o cidadão, né? Por mais que você faça só o treinamento para certificação e não tenha, por exemplo, naquele momento o montante, né, para você pagar a certificação, porque elas são todas em dólares, né? Eu não tenho a grana agora para eu pagar a certificação. Então, só de eu fazer o treinamento de preparatório para a certificação, isso já é muito vantajoso, porque vai me dar um up no meu nível de conhecimento com relação a essa área da cibersegurança. Então, ela contextualiza o que é a cibersegurança, né? Quais são os tipos de ataques que existem, as fases dos ataques, né? O que eu posso utilizar em cada fase e etc. Né? Aqui no Brasil tem uma empresa em São Paulo que ela é filiada dessa Exim, que está aqui a segunda linha, o Ethical Hacking Foundation. Né? Então dá para fazer uma certificação da Exim no EHF básico, né? Que vai te dar uma visão bacana, assim, básica de Ethical Hacker, né? E de Pentester, nos dois sentidos, e tem um valor acessível, né? Para nós aqui no Brasil. Depois eu tenho uma certificação especial, que eu gosto muito de falar dela, que é a OSCP, que é da Offensive Security, né? Que para quem está aí no meio, trabalhando com Linux, fazendo alguns testes básicos, ou já fez algum curso, o pessoal da OSCP é o pessoal que preparou, né, ajudou a preparar as ferramentas e imputar as ferramentas que estão dentro do Kali Linux, que é um sistema operacional Linux que a gente usa muito, né? Muito mesmo para executar os testes de penetração, os pentests, né? Que a gente vai efetuar. Então, eu gosto muito dessa certificação. Ela um custo dela é alto também, tá? Ela tem um custo alto, mas é uma certificação muito bacana, muito importante e muito bem vista para o mercado, tá? O mercado almeja muitos profissionais com esse tipo de certificação. Depois nós temos outra que eu acho muito bacana, que é a CompTIA Security Plus, né? O Inatel, por um tempo, ele disponibilizou treinamento para essa certificação. Se eu não me engano, ficaram 3 anos o Inatel disponibilizando treinamento para essa certificação, né? Ela também é muito bem vista pelo mercado. Hoje ela tem uma vertente dela, eu não coloquei aqui na apresentação, mas a vertente dela é a CompTIA Pentest Plus, muito interessante também e muito bem vista no momento atual, 2021, pelo mercado. As demais são menos relevantes, tá? Para o profissional, né? Então, guardem essas siglazinhas aí, do CEH, o ASCP e o CompTIA,
né? Quando vocês estiverem aí com tempo livre para estudos, quiserem mergulhar nessa vereda de cibersegurança, são ótimas certificações de entrada, que a gente chama, tá? Para vocês, principalmente vocês que são da área de tecnologia. Falar de segurança da informação, né? Processo de proteção da informação, das ameaças, né? Da integridade, disponibilidade e confidencialidade. De manhã eu gostei muito da apresentação das duas nossas amigas lá da CID, que falaram muito bem sobre a colocação e a abordagem delas sobre essa trípede da cibersegurança, né? Que é a integridade, disponibilidade e confidencialidade. Só que existem mais coisas para a gente tratar. Então, eu listei aqui os princípios básicos. Então, confidencialidade, só para quem tem direito, prático e direto. Integridade, que não foi alterada, né? Uma informação que não foi alterada. Disponibilidade, utilizada quando necessário ou disponível quando necessário. E depois nós temos outros itens, fora da tríade da cibersegurança, que são a autenticidade, né? Ou seja, a origem, ela afirma ser quem ela realmente é. O não repúdio, que é o quê? Eu não consigo negar um ato feito, né? Algo que eu fiz, por exemplo, eu costumo trazer o seguinte exemplo. Algum de vocês aí, participantes, alunos ou alunas, vão lá e mandam um e-mail para alguém difamando ou caluniando uma pessoa, através do e-mail no domínio @inatel. Por exemplo, a pessoa recebeu aquele e-mail, leu, se sentiu mal, fez uma queixa para o Inatel. O Inatel vai falar o quê? Opa, deixa eu ver se esse e-mail realmente saiu da caixa da aluna ou do aluno tal. A gente instaura um processo de rastreio, vai rastrear tudo o que aconteceu, vai ver, consegue enxergar até os IPs dos dispositivos que foram, de onde foi feito o acesso, né? O logon, o tipo do dispositivo, etc. A Microsoft nos ajuda com isso. E aí a gente decreta, olha, realmente saiu do smartphone da aluna tal. E aí o que acontece? Dentro dessa ideia, o conceito é o não repúdio, ou seja, não tem como a aluna negar que não foi ela. Ela pode falar, mas alguém sabia minha senha, usou meu aparelho e mandou a mensagem. Ok, é uma outra história que vai ser investigada numa outra esfera. Mas, tecnicamente falando, a premissa do não repúdio é esse. Tá? Depois nós temos o princípio da legalidade, que é que as nossas ações, né, e os princípios de manipulação da informação tem que estar dentro das leis, né, dentro da legalidade. Por isso que eu coloquei os dois artigos do Código Civil lá, do processo civil lá na frente, anterior. Privacidade, a gente já sabe, acesso somente pelo dono, e também tem a salvaguarda, né, daquilo que eu não quero que seja exposto, né? Então a gente pode usar o contexto da exposição também. E um conceito de auditoria, ou seja, garantia da rastreabilidade dos nossos atos, né, dentro da internet. Isso daí o Marco Civil da internet que preza por essa questão da rastreabilidade, né? Fez, não fez, sim, quem, como, quando e por quê, etc. Tá? Um pouquinho de classificação da informação, já que a gente está falando de informação. Vou só colocar um item importante aqui para a gente. Quando a gente fala de informação, é o dado contextualizado, né? Então, acho que é importante a gente ter sempre essa visão, informação, dado contextualizado. Então, se eu falar, eu sempre gosto de fazer essa colocação, se eu falar o nome, por exemplo, aí de algum aluno aqui que está na tela, por exemplo, Roberto Nogueira. Então, Roberto Nogueira podem ter homônimos, então, N. Robertos Nogueira, Letícia Vitória, podem ter N. Letícia Vitória em várias partes aí do nosso Brasil afora, assim como Roberto Nogueira. Quando eu falo Roberto Nogueira do Inatel, ou da engenharia tal, Letícia Vitória da engenharia tal, do Inatel, eu já começo a contextualizar aquele dado. Então, o Roberto Nogueira, apesar de ser um nome, é só um dado. Mas quando eu contextualizo isso, que eu consigo começar a identificar a pessoa, né, o cidadão, etc., o que vai acontecer? Eu caracterizo isso como informação. E esse tipo de informação, hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que está vigente no Brasil, né, ela entrou em vigor desde 2018, toda instituição, toda pessoa que manipula dados, toda organização, ela tem que ter classificação da informação. Né? E o pentester ou o hacker ético, ele também tem que ter visão sobre isso. Né? Se ele está preocupado com o artigo
com os artigos da lei, para ele não fazer nada de errado, ele também tem que estar preocupado com a classificação da informação com relação às organizações que ele vai avaliar, né? Então, eu tenho informação pública, interna, confidencial e secreta. Cada uma delas com uma característica distinta, né? Então, por exemplo, pública eu costumo falar que não é vital, né? E aí tem várias literaturas, tem várias organizações que abordam a classificação da informação de forma diferenciada, tá? Isso daqui eu trouxe um básico. Então, interna, por exemplo, o acesso autorizado, mas o risco é baixo, a confidencial, ela pode causar algum dano, inclusive financeiro, desequilíbrio na operação e etc., né? E informação secreta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Informação pública é a lista dos alunos que passaram no vestibular. Só a lista dos alunos, mas sem divulgar a nota deles do vestibular. Veja bem, eu não posso contextualizar total, né? Eu não posso colocar tudo isso. Então, eu coloco lista dos que foram aprovados no vestibular. Nome completo do aluno. Parabéns, obrigado, não fiz nada de errado. Isso é uma característica da informação pública, né? Não causa dano para ninguém. Depois, uma informação interna. É o que o pessoal da SRA, lá do CRA, tem. É a lista do aluno que passou no vestibular e a nota daquele aluno. A classificação dele, né? A partir da nota. Isso é uma informação interna. Uma informação confidencial, né? As informações que o aluno, quando ele vai pedir bolsa, ele leva lá para o pessoal do SAI, né? E a hora que ele vai pedir a bolsa, ele leva lá um envelope cheio de informações dele, da família dele, da renda dele com a família dele, e etc., e imposto de renda, e não sei o que mais, e isso, aquilo outro, informação de saúde, se tiver problema de saúde na família e tal. Isso é informação confidencial, né? Então, é um tipo de classificação. E depois a informação secreta, por exemplo, a senha do cartão de crédito do Inatel, ou a senha do cartão de crédito de cada um de vocês, né? É algo secreto. Aqueles 3 dígitos lá de verificação do cartão de crédito, mesma coisa. Uma informação que não deve ser classificada só como confidencial, e sim como secreta. Porque se alguém tiver os números do seu cartão, a data de vencimento, mais os 3 dígitos, pode fazer alguma coisa errada e te prejudicar financeiramente. Posso interromper um minuto? Pode ficar à vontade. Sobre essa questão do cartão de crédito, só um comentário assim. O que você acha dessa segurança de cartão de crédito? Eu acho tão inseguro e é tão difundido. Marcelo, eu também acho, cara. O que o sistema financeiro, né? As meninas falaram de manhã na sigla, né? PCI lá, né? Que é o PCI DSS, que é uma validação de segurança que tem sobre as ações e todo o processo de pagamento, né? Então, dentro dessa normativa, que inclusive é uma normativa internacional, mas que o Bacen, aqui no Brasil, ele adota alguns itens relacionados, diz o seguinte, que hoje o banco tem que notificar qualquer transação que for feita sobre o cartão de crédito. Por exemplo, às vezes, quando eu faço um pagamento no cartão, eu recebo um SMS dizendo, principalmente pelo Banco do Brasil, falando, transação tal com o cliente tal, o valor da transação, e aparece assim, se você quer repudiar ou cancelar essa transação, faça isso. Bom, tudo bem, mas se eu estiver fora de área, e se eu não ver a mensagem, e se a mensagem não chegar? Então tem N porquês, N poréns, né? N situações que podem acontecer de eu não ver que aquela transação aconteceu. E aí o que vai acontecer? Eu vou perder tempo, né? E até eu contestar aquilo, muitas vezes pode ser que o banco entre com algum artifício também e acabe tendo que brigar na justiça. Então, da mesma maneira que você fez a colocação, Marcelo, eu não acho certo esse sistema que nós temos na atualidade de validação, né? Então, por exemplo, o PicPay tem lá uma questão de você imputar o seu cartão no sistema e pagar tudo com a digital. Você lê um QR Code e paga com a digital. Bom, é um certo nível de segurança, tá? Eu até concordo. Legal, mas é o melhor dos mundos? Não sei. Ainda pode ser passível de algum tipo de fraude. Se pesquisar a fundo, pode-se encontrar algum tipo de fraude. E o cartão, então, nem se fala, tá? Eu acho que você acertou na mosca aí com essa visão de cartão de crédito, porque é algo muito vulnerável, né? E se a gente tiver em situação vulnerável também, por algum motivo, e não ver aquelas transações, né? Não são pessoas que acompanham de cabo a rabo, se assim eu posso dizer,
a fatura mensal, cada lançamento que tem na fatura, isso pode causar problemas para nós, né? Então, o Bacen precisa melhorar esse sistema, né? Precisa melhorar, precisa imputar outras formas de garantir segurança sobre essas transações, tá? Não é só o cidadão ficar atento. O que eu enxergo que aconteceu, né, é que, tipo assim, os bancos falaram, eu vou mandar uma notificaçãozinha lá, SMS, se o cara vê, beleza, se ele não vê, perdeu, né? Então, parece-me que é isso que está acontecendo. Se for, né, é uma pena para a sociedade. Agora, se não for, né, se eles estão trabalhando para implementar melhorias, isso aí é o que a gente espera, tá? Pessoal, seguindo aqui na nossa estrutura, falamos de pentester, né? Geralmente, o contexto do ethical hacker, ele foge um pouco disso daqui que eu vou falar agora para vocês, que são os 3 tipos de testes aí que acontecem no mercado, na visão de mercado, tá? Então, o hacker ético, a nível de pesquisa, muitas vezes ele vai operar a nível de pesquisa que a gente vai chamar de white box aqui à frente, tá? Então, esses 3 níveis aqui, eles valem mais para o pentester em si. Esse pentester, dentro da organização, muitas vezes ele é cobrado, né? Ele é contratado, teoricamente ele trabalha dentro de uma organização que pode ser de cibersegurança, de prestar serviço de cibersegurança, ou ele pode trabalhar executando testes de cibersegurança dentro da própria empresa. Se ele trabalha numa empresa que presta serviços de cibersegurança, ele pode executar os testes tipo black box, que é aquele que ele só vai ter acesso, por exemplo, ou a uma única informação, né? Uma informação de IP ou uma informação sobre o nome da organização, que ele vai estar sendo pago para testar, né? É lógico, vai ter todo um processo jurídico ali amparando ele e a empresa onde ele trabalha para que ele possa executar os testes, né? Então, vamos supor que uma empresa procura o Inatel, o Centro de Cibersegurança do Inatel, e fala, pessoal, eu queria que vocês fizessem um pentest lá para a gente. Pode ser? Tá, pode ser. Só que, para a gente fazer, a gente precisa acertar um acordo, um contrato jurídico, com garantias, tanto para você, empresa, JFL, vou dar um exemplo, tanto para você, JFL, quanto para nós, Inatel, de que nada vai sair dos conformes, que nós vamos atender as expectativas. Então, a JFL só vai falar assim, sou eu que estou pedindo o teste, faz lá o que vocês quiserem. Eu dou o aval para vocês fazerem o que vocês quiserem. Beleza. Então, sobre o ativo tecnológico da empresa, a gente vai fazer o que a gente quiser. Ou seja, é lógico, não fazer o que quiser, mas a gente tem uma linha de atividades. Então, a gente vai executar essas linhas de atividades, capturando informações aonde for necessário. Internet, conversas, ligações, etc. Tá? Esse é o teste que leva mais tempo, na maioria das vezes, para uma organização ou para um pentester realizar. Por quê? Porque ele tem um baixo nível ou quase zero nível de conhecimento sobre aquela empresa, tá? Depois a gente tem um intermediário, que é o teste que a gente chama de gray box, que é aquele teste que a empresa, a JFL, chega e fala, eu quero que você faça os testes só na camada de aplicação. Ou seja, você só vai validar para mim as minhas URLs que estão abertas para a internet. E nada mais do que isso. Você não vai verificar um firewall, você não vai ver se eu tenho gateway, você não vai ver se eu tenho bloco de IP, nem validar meu bloco de IP, nem nada disso, né? Então, é um caso, um teste intermediário. E o teste que a gente chama de white box, eu tenho acesso total às informações da empresa, aonde a empresa vai falar tudo que ela quer que a gente faça teste, e dar até alguns detalhes extras sobre, por exemplo, um sistema. Eu tenho um portal lá de intranet, eu quero que vocês validem a autenticação dessa intranet para mim também. Eu tenho um portal lá de agendamentos, ou eu tenho um portal FTP, onde estão todos os documentos dos alarmes que a gente vende. Então, valida para mim também se não tem nada de errado lá nesse portal, e etc. Tá joia? Então, para o pentester, nós temos essas 3 categorias. Teoricamente, para o profissional hacker ético, na maioria das vezes ele opera só no white box. Ou seja, tudo é uma pesquisa que ele inicia com um objetivo já bem estruturado, aonde ele vai fazer o quê? Eu estou validando uma versão lá do Microsoft Office Outlook 2013.
Ou seja, ele já tem o objetivo bem definido, o alvo, né, que a gente fala, bem definido. Então, ele vai começar a avaliar aquilo ali, tá certo? Falar um pouco das fases do pentest. Então, turma, a gente encontra por aí, no mercado nacional e internacional, nas literaturas também, 5 fases, 7 fases, N fases de pentest. Tá? A literatura que eu costumo utilizar é de um livro que chama-se Python para Pentest e do material da certificação OSCP, que é uma certificação que eu falei para vocês lá atrás, que é aquela do pessoal do Kali Linux. Tá? Então, eu costumo seguir essa temática de 7 fases. A gente vai falar sobre elas. Então, reconhecimento ou footprint. Coleta inicial de dados de acordo com a categoria do pentest. Então, eu vejo a categoria, será que eu estou fazendo um white box, um black box, um gray box? E vou fazer o quê? Reconhecimento, avaliar, né, informações sobre. Para isso, por exemplo, eu posso usar aqui um site aqui, básico, né, público, aonde eu quero fazer uma pesquisa aqui, deixa eu ver se minha internet está top. Eu estou tendo só um probleminha de resolução, pessoal, me desculpem. É porque eu acho que eu estou conectado na VPN do Inatel, que eu precisava chegar no endereço lá do Inatel. Mas tudo bem. Deixa eu mudar de tela aqui, que eu tento ir para a rede oficial do Inatel. Cadê minha tela aqui? Então eu vou lá para minha máquina virtual, rapidinho aqui. Acho que vocês estão vendo comigo, né? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui de dentro da máquina virtual já. Eu vou abrir aqui uma tela básica. Deixa eu cancelar isso aqui. Uma tela básica de um site básico de busca, até aqui, Registro BR. Eu vou buscar aqui no Ruiz alguma informação sobre uma empresa. Então, quem é a empresa que eu quero? A empresa que eu quero chama labcedro.com.br. É a empresa que eu vou fazer uma avaliação inicial dela. Né? Então, qual que era a fase que a gente estava falando lá, a primeira fase? Né? Primeira fase é a fase lá em cima não abriu. É a fase do reconhecimento. Então, coleta inicial de dados. Eu vou vir aqui, ó, o meu alvo. Eu escolhi Laboratório Cedro, então o link deles é Lab Cedro. Se eu não soubesse que o link é o Lab Cedro, eu poderia ter ido ao Google e pesquisado Laboratório Cedro. E ia voltar para mim essa URL que está aqui. Né? Então, o que eu tenho de informação do Lab Cedro? Laboratório Cedro Limitada, tem um número de documento aqui, um CNPJ de alguém, né? Algumas informações que estão aqui. A gente consegue saber, então, que o laboratório tem os servidores, né, de DNS, ou seja, de resolução de nomes, no Cloudflare, né? São 2 servidores lá no Cloudflare. E eu já tenho uma informação aqui do nome de alguém lá do Laboratório Cedro. Eli Georges Hachin, ou Hassen, não sei. TI tem um e-mail, que eu posso mandar um e-mail já para eles, talvez. Né? Tem um outro nome aqui de RGL Tecnologia da Informação, Reinaldo GMX e tudo mais. Né? E as datas aqui, ó, quando que o domínio, ou quando que o site ou o domínio foi criado, né? E quando que essa informação aqui desse terceiro, que cuida da TI deles, possivelmente, foi incluída também. Então, 30 de agosto e o outro é 2001. Tá, o que eu estou validando aqui? Eu estou olhando um domínio, né? Ó, domínio labcedro.com.br. É isso que eu estou buscando na internet. Então, a minha fase de reconhecimento inicial já trouxe essas poucas informações para mim. LabCedro. Eu poderia pegar um telefone e ligar lá, por exemplo, no LabCedro, pedir para falar com essa pessoa aqui, né? E tentar extrair alguma informação dela. Posso mandar um e-mail falando alguma coisa. Olha, identifiquei que o seu site está com problema, mas na verdade eu nem avaliei, mas só para ver se o pessoal retorna, para eu começar a estruturar uma captura de informações mais apurada, poderia fazer isso. Né? Agora,
Se eu encontrei, né, eu defini que o meu alvo é o LabCedro, o que eu posso fazer? Eu preciso descobrir também o IP, né, do LabCedro. Então, para isso é fácil. labcedro.com.br, vai aparecer aqui um IP para mim. Opa, agora eu começo a ter mais informações, então, né? Então, agora eu já estou com um pouco mais de informações. Eu descobri que o LabCedro tem esse IP aqui. Vamos dar um Ctrl+C aqui, vamos voltar lá no NICBR e vamos perguntar lá agora se o LabCedro, esse IP realmente está resolvendo para o LabCedro mesmo. Então, a gente vem aqui, ó, e vamos colar aqui. Deixa eu ver se ele cola aqui, ô filho. Mas, enfim, é 199.249.44.249. Opa! Tá, 224. Perdão, digitei errado lá, galera. Está retornando errado. Então, o que eu faço? Pode estar com algum bloqueio no NICBR. Vamos procurar outra ferramenta para a gente validar DNS. Vamos jogar aqui no DNS. Lookup. Uma outra ferramenta. MX Toolbox. Aí a gente faz o processo inverso. Joga o nome aqui, labcedro.com.br, e vamos ver qual que é o IP que ele vai nos retornar. Tá, retornou o IP que a gente gostaria, né? Que é o que eu estava validando ali no primeiro momento. Então, 199, vamos fazer uma comparação aqui, deixa eu minimizar. 199.244.49.224. Ok, então a gente está chegando nesse domínio LabCedro e que, por coincidência, é o próprio site, né, deles, .com.br. Vamos lá. Legal, tá aí. Realmente é o Laboratório Cedro, tá? Estamos aqui junto. E o que a gente vai avaliar agora? Então, passamos, né, da fase de... Passamos, né, da fase de reconhecimento inicial, já sabemos alguns itens, o IP, o domínio está respondendo, está tudo certinho. Passamos essa fase e vamos para... Opa, cadê minha tela? Vamos para a fase de exploração, para a gente começar a fazer algum tipo de exploração sobre esse domínio aí que a gente está falando do Laboratório Cedro. Acho que vocês perderam minha tela, né? Em princípio. Isso, perderam, mas a princípio já voltou. Então, fase de exploração, varredura completa de itens relacionados pela etapa anterior. Bom, para fazer uma varredura completa, a gente pode usar algumas ferramentas, né? Então, por exemplo, deixa eu minimizar isso aqui. A gente pode usar algumas ferramentas. Eu, no caso aqui, eu estou usando uma ferramenta básica para exploração. Poderia ser o Nmap. Então, talvez algum de vocês já usou ou faz uso do Nmap. Poderia ser o Zenmap, né? Que são ferramentas importantes aí para a gente fazer essa fase de exploração, varredura, né? Aonde o que acontece? No caso, eu estou usando uma ferramenta online aqui, Shodan, né? Então, eu peguei aqui o Shodan, joguei o IP, né? Defini o host, joguei o IP, e estou buscando informações sobre aquele alvo, que é o LabCedro. Então, já encontrei aqui algumas portas, né? Então, estão aqui portas de conexão. Para o pessoal aí de telecom e etc., que estuda redes, né? Então, protocolos, portas e serviços são grandes fontes aí e grandes vetores de invasão, né? Principalmente não só nas redes, mas em N camadas. Então, eu posso fazer, através de protocolo, porta e serviço,
eu posso, se tiver alguma vulnerabilidade, invadir a camada de aplicação, a camada de redes, a camada de acesso e fazer um estrago, dependendo do nível de vulnerabilidade, né? E tudo isso acontece através do quê? De um IP, que está aqui, e de uma porta. Então, por exemplo, porta 21, trata do serviço FTP. E qual que é a aplicação que está atrelada ao serviço FTP? Pure FTP-D, né? Então, já declara para a gente que o site dele está numa máquina Linux, né? Depois, eu tenho uma porta 53, uma resolução DNS. Depois, eu tenho porta 80. Porta 80 diz respeito ao quê? Servidor web. Então, no caso, eles não estão usando o Apache, que é um servidor web, eles estão usando o Nginx, né? O Nginx lá, server, numa versão, né? E nessas características. Depois eu tenho porta 143, é um IMAP, ou seja, um serviço de e-mail, né? Básico de e-mail. Depois eu tenho porta 443, ou seja, a porta que está servindo o site aqui do LabCedro, mas vamos fazer um teste, né? Se aqui é porta 443 e eu tenho porta 80, então, será que o HTTP está ativo? Está fazendo direcionamento. Tá, mas enfim, vamos voltar aqui no Shodan. Depois, quais portas que eu tenho mais? 465, SMTPS, ou seja, o SMTP seguro, né? Envio de e-mails de forma segura, tá? Depois, 587, também por SMTP seguro, e 993 para o IMAP seguro. Então, todos, né, e 995, todos estão relacionados a serviços de e-mail. Depois eu tenho porta aqui, 2082, teoricamente não definida, né, relacionada ao HTTP. Vamos fazer uma verificação nessa porta aqui, 2082. Pegar aqui o laboratório Cedro, colocar aqui HTTP, 2.2082, vamos ver se ele abre alguma coisa aqui para gente, né? Teoricamente, não. Ou seja, não tem serviço definido. Ele está falando que é um simples HTTP, né? Mas não tem serviço definido. E ele aponta para o 23. Vamos ver se no 2083, perdão. Vamos ver se ele traz alguma coisa para a gente. Pode ser, muitas vezes, pessoal, uma página de autenticação, algo do tipo, tá? Nesse caso aqui, não está trazendo nada, né? Ele só está fazendo uma checagem e tudo está direcionando para a porta 443, porque todas essas tentativas que eu fiz voltou na página oficial do Laboratório Cedro, tá? Então, Shodan, uma ferramenta que pode nos ajudar, né, na hora da gente fazer, trabalhar a fase, né, de exploração, varredura, e eu falei de uma outra ferramenta, que é o Nmap ou ZenMap, que vai nos ajudar não só na exploração, mas também vai nos ajudar na enumeração. Ou seja, a partir do que a gente já sabe, o IP ou o domínio, a gente vai começar a fazer verificação de quê? De serviço realmente ativo. Deixa eu cortar essa tela aqui e voltar lá para o Linux, onde eu já deixei um ZenMap lá em condições. Então, no Linux, né, puxar ele aqui, ok? No Linux, eu já fiz uma busca, uma varredura. Opa. Apontando para o alvo. Quem que era o alvo? O laboratório método, o Cedro, né? LabCedro, perdão. Falou métodos, métodos é em Santa Rita. Então, 199, né? A ferramenta, ela já está implícita no Kali Linux, tá, pessoal? Não precisa instalar. Então, eu pego a ferramenta, vou startar uma busca aqui. Então, fiz um scan intenso. Tem vários tipos de scan aqui, mas não é o caso hoje, tá? Aonde a gente encontrou exatamente todas as portas, as mesmas portas que a gente viu lá no Shodan, salvo essa aqui, ó, 8010 e 8008, que depois dá para a gente dar uma validada nelas aqui. Dado o tamanho do site, o scanner ainda está acontecendo, tá?
dado o tamanho do site deles. O scanner ainda está acontecendo. E qual que é um dos resultados desse scanner aqui? É mostrar para a gente qual que é o sistema operacional que está ali suportando, se tem algum tipo de vulnerabilidade relacionada, né? Muitas vezes pode já ter alguma vulnerabilidade relacionada, né? Mas muitas vezes eu posso ir por fase do pentest no seguinte sentido: avaliação de vulnerabilidades. Como que isso funciona? A gente viu lá numa tela do Shodan que tinha lá o PUR FTP-D. Então, o que eu posso fazer se eu quero descobrir vulnerabilidades? Né? Eu já vi que tem um serviço PUR FTP-D, então eu posso vir na internet e fazer o quê? Basicamente, PUR FTP-D. Fazer uma pesquisa, né? E a gente pode ver, ó, que já tem alguns detalhes, né, de vulnerabilidades conhecidas, né, que são as CVEs, tá? Que já mostram aqui para a gente alguns problemas, né? Ficou pequena a tela aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl mais aqui. Aí, fica mais fácil, talvez fica melhor para vocês verem. Então aqui, ó, PUR FTP-D, o serviço que está rodando lá naquele portal lá do LabCedro. E aí, ó, tem vulnerabilidades de 2011, então, ó, 4 vulnerabilidades. Tem uma de negação de serviço, ó, DOS ou DDoS, está aqui relacionada. Tem uma de diretórios transversais, né, ou seja, direcionamentos. Né? Tem uma de ganho de privilégios. Isso em 2011. Depois, em 2017, tem mais uma. O que que isso mostra para a gente? Mostra que o uso do PUR FTP-D é algo inseguro, né? Então, dentro da fase que a gente está avaliando, né, de varredura agora, a gente já poderia, por exemplo, taxar essa característica aqui da CVE ID 2152 e colocar dentro do nosso relatório. Falar, ó, cara, a gente estava avaliando lá o site de vocês e identificamos o quê? Que o site de vocês tem o serviço PUR FTP-D rodando na porta 21, que é uma porta nativa, né, do protocolo FTP, e que, inclusive, a gente tem informação, de acordo com as vulnerabilidades mundialmente conhecidas, né, tá aqui, ó, CVE, detalhes de CVE, esse serviço tem 5 vulnerabilidades conhecidas, ou seja, o seu site precisa desabilitar, né, o serviço FTP. Eu tinha feito um ensaio aqui, deixa eu ver se eu deixei ele aqui. Não, né? Como é que eu acesso aquela porta FTP lá, ou aquele serviço FTP-D? FTP : não preciso nem passar a porta 21, igual eu estava fazendo. Se eu quiser, eu posso passar a porta 21. Vocês vão ver que vai subir aqui uma telinha aqui de autenticação, ó. Né? Então tá aqui, ó. Opa! Uma telinha de autenticação aqui, ó, para eu colocar um usuário e uma senha. Né? É lógico, se eu quiser fazer alguma maldade ou validar se esse serviço FTP é seguro ou não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar de exploits. O que são exploits, pessoal? Exploits são programas já pré-configurados, né? Scripts pré-configurados, baseados em uma vulnerabilidade conhecida. Deixa eu fechar aqui, senão eu não consigo voltar. Baseados em uma ou mais vulnerabilidades conhecidas, tá? Que podem nos ajudar a fazer o quê? A explorar essa vulnerabilidade do portal aqui que a gente estava acessando, do LabCedro, né? Então, vejam que, primeiro eu defini o alvo, segundo eu fiz uma busca básica sobre o alvo, ou seja, eu queria saber o domínio e o IP, né? Depois, eu comecei a varrer esse IP ou esse domínio em busca de informações, né? E eu descobri que tem N serviços lá dentro rodando, né? Eu posso olhar aqui pelo ZenMap. Então, ó, eu encontrei que tem várias portas abertas, ó, Open Port, né? Lá pelo Shodan eu vi a mesma coisa, eu vi que tem um monte de portas abertas, né? E que tem os determinados serviços lá rodando na visão lá de um atacante externo, tá? Depois, quais fases que são as seguintes? A fase da invasão, onde eu vou, por exemplo, comprometer um servidor. A gente estava falando de PUR FTP-D, vamos entrar num site aqui que chama ExploitDB, tá? Que é uma base de dados, né? Então, database, DB de database,
é uma base de dados onde a gente encontra esses scripts, esses exploits, né, prontos já para uma determinada aplicação, serviço e etc. Tá? Vamos ver se o meu aqui vai abrir. Se não abrir, eu corro lá para o Linux de novo. E o que vai acontecer? Através do uso do exploit, é a hora que a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer o uso desse exploit, ou seja, executar um script, executar um comando apontando para aquele alvo, que seria, no caso, o Labcedro, né? E possivelmente conseguir acesso, ou seja, conseguir fazer um acesso não autorizado ao site. Poderia ser a porta de entrada, o serviço FTP. Então, o File Transfer Protocol, o FTP, ele é o serviço que nos permite levar arquivos para dentro de um repositório ou de um site e também permite baixar, né, arquivos de um repositório ou de um site. Então, quando eu encontro algum servidor ou algum site que tem esse serviço FTP ativo, já é uma grande vitória, né, para a gente. Por quê? Porque muitas vezes o serviço está lá ativo e isso facilita o nosso ponto de invasão. Vamos fazer invasão aqui nesse site Labcedro? Claro que não. Por quê? Porque eu não tenho autorização para isso, não fui contratado para isso e não quero ser preso por isso. Né? Então, de forma alguma, principalmente com uma instrução dessa sendo gravada. Tá? Então, a ideia seria a gente utilizar o site ExploitDB para a gente seguir em frente. Deixa eu ver se abre numa outra aba aqui, porque a minha aba lá de navegador está dando uns BO. A bendita rede do Inatel, ou a minha conexão VPN, está dando algum BO. Tá? Mas eu gostaria de mostrar o site. Deixa eu sair dessa tela e voltar para outra aqui, que eu vou mostrar esse site para vocês. É algo importante. Né? Cadê o Linux? Linux. Tá, aqui. Então a gente falou do puro FTPD. Vamos pegar aqui, ó, ExploitDB. Né? Então, outro item online, né? Deixa eu ver aqui se ele passa nas exceções. Confirmar a exceção. A página está bloqueada. Descobri. Inatel que está com algum bloqueio. Bom, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar aqui. Mas olhem para vocês verem a categoria, ó, hacking. Ou seja, o Inatel está bloqueando por causa dessa categoria, hacking. Né? Então, quer dizer, o site, apesar dele estar bloqueado, ele é um site que vai ter N exploits para N serviços, né? Aplicações, vamos dizer assim, aplicações e serviços. Então, a gente falou de alguns itens ali dentro da visão do site. Então, por exemplo, eu falei de puro FTPD. Tá. A gente poderia fazer uma busca por um exploit para o Nginx? Também poderíamos. Tá? Poderíamos fazer para o IMAP? Também poderíamos. Tá? Então, N possibilidades dentro da base do ExploitDB. Só existe essa base no mundo, Francisco? Não, existem outras bases. Assim como existem outras ferramentas online ou offline, né, podemos dizer assim, ou on-primes. Né? Eu falei aqui do Shodan, mas existe também o Census, tá? Que é uma ferramenta também muito bem vista pelos pentesters e também pelos hacker éticos, tá? Onde eu posso pesquisar aqui, por exemplo, o labcedro.com.br, tá? E pedir para fazer uma busca aqui dentro, né? Vamos ver se ele vai passar. Pedir para ele fazer uma busca, né? E seguir em frente. Vamos ver o que ele vai encontrar sobre Labcedro. Aqui. O website Labcedro. Né? Pode ser que ele explore mais ainda do que a gente espera ou não traga nenhuma informação. Né? Então, no caso, ele disse, ó, não consigo trazer resultados nesse momento. Tá. Então, poderia colocar o IP, né? 199. Deixa eu lembrar aqui. 244.
49.244, né? Vamos ver o que ele encontra. Trouxe aqui alguns itens, né? Então, alguns possíveis direcionamentos e trouxe aqui portas, ó, 443, 80 e 80, né? E algumas tags, tá? Claro, eu preciso parar com calma para eu avaliar cada um desses itens, né? Cada item relacionado, ver o que está acontecendo, né, em cada um desses itens e estruturar o meu possível ataque, certo? É válido o Census? É válido. É válido o Shodan? É válido. O Zenmap é válido? Também. Tá? Então, todos eles são válidos, tanto para a fase de exploração quanto para a fase de enumeração. Tá? Então, para invasão, comprometer um servidor, fazer um acesso, né, realizar acesso a informações. Escalada, subir um nível de privilégio. Então, a partir, né, de uma exploração que eu fiz, de uma invasão, por exemplo, via sistema FTP, eu posso fazer escalada de privilégios, tá? A partir de novas vulnerabilidades. Próximas fases que a gente tem, duas, pilhagem. Então, aqui, ó, entra muito aquele mito que o pessoal falava antes sobre o cracker, né, ou o hacker do mal, e etc., que é aquele cidadão malicioso, maldoso, que quer fazer só destruir tudo. Então, essa fase de pilhagem, ela ainda existe dentro das literaturas, né? Então, aqui, ó, longe do que os contos antigos disseram, o papel do hacker conseguir tudo que for monetizável, né? Então, a gente fala, ó, lembra do que foi colocado no início. Não é para colher vantagem própria. Mas, por exemplo, se eu estou autorizado a fazer o pentest, né, a pesquisa em si, eu vou ter que pegar as informações mais relevantes possíveis que eu encontrar dentro de um determinado alvo. Então, isso sim é a fase da pilhagem, ou seja, recuperar informações altamente relevantes. Né? Vou dar exemplo. Se eu estou falando de uma empresa de automóveis e eu invadi alguma coisa, eu vou tentar pegar os novos projetos, né? Projetos novos, dos novos automóveis. Isso é segredo industrial. Se eu estou falando de uma instituição financeira, eu vou querer pegar as contas e as credenciais de contas e etc., as movimentações de itens financeiros. E assim por diante, dentro dessa visão. Depois, a próxima fase, eliminação de rastros e aplicação de backdoor. Então, disse que um bom hacker é aquele que não deixa rastros. Muito bem. E também que deixa alguma oportunidade de retorno ao sistema que já foi invadido. Isso é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta, podemos dizer assim, né? Por quê? Porque muitas das ferramentas de backdoor que existem hoje, né, que inclusive também estão no ExploitDB, podem existir lá backdoors no ExploitDB, elas já são conhecidas pelos sistemas anti-malware, né, pelos antivírus e outros sistemas. Então, se eu tento executar muitas vezes um backdoor, que eu peguei no ExploitDB ou que não fui eu que criei, o que vai acontecer? As ferramentas antivírus, e não só o antivírus e anti-malware, mas também o IDS, né, o Intrusion Detection System, ou um IPS, né, um sistema de prevenção à intrusão, todas essas duas ferramentas são capazes de identificar backdoor, a não ser que seja um backdoor naquela característica que a gente chama de zero day, né? Que é aquela que eu criei hoje, por exemplo, e publiquei ela hoje, né? Imputei ela em 2, 3 servidores hoje. Ou seja, as ferramentas não vão ter assinaturas, base de assinatura para validar aquele backdoor. Ou seja, aquele backdoor é irreconhecível ainda, né? Mas pode ser que, se ele tiver alguma ação de heurística, por exemplo, que seja relacionada a algum tipo de ataque ou de invasão, o que vai acontecer? Pode ser que esses sistemas anti-malware, IDS e IPS, eles levantem um alerta e acabem notificando a equipe de TI ou a equipe de cyber daquela organização-alvo aonde eu fui realizar o ataque, tá certo? Geralmente, o sucesso de uma invasão acontece muitas vezes com a credencial de nível baixo. Por isso que a gente fala aqui de uma fase de elevação de privilégio. Deixa eu voltar aqui. Essa fase de escalada, né? Ou elevação de privilégio.
Se vocês perceberam, o meu Linux ali, eu estava logando como root, que é o usuário, super usuário do Linux, né? No Windows, geralmente, é o admin, e a maioria dos sistemas é o admin também, né? Outros sistemas aí legados. Muitas vezes você consegue uma invasão no sistema a partir de uma senha comum. Por exemplo, vamos supor que eu quero invadir o site de notas do Inatel, lá, o portal do aluno. Se eu não sou aluno e eu não tenho credencial nenhuma, pode ser que eu consiga fazer o acesso na conta de alguém, né? Então eu consegui o acesso na conta de alguém. E aí, a partir de estar logado nessa conta de alguém, de um aluno ou de um professor, ou de um pai de aluno, mãe de aluno, o que eu vou fazer? Eu vou começar a startar processos de exploração, ou seja, eu vou voltar a fazer exploração e enumeração, utilizando aquele usuário comum, que não tem tantos privilégios, para fazer o quê? Para tentar ganhar um nível de privilégio mais avançado. Tá? Então, só uma ressalva que eu queria dar nessa questão da escalação de privilégios, que ela é muito importante. Tá? Vou deixar um alerta aqui sobre considerações finais, ou seja, o conteúdo que a gente falou aqui, essas pequenas ferramentas básicas, são, né, de minha responsabilidade, então não tem nada a ver com o laboratório, nem com o centro, nem com a semana de telecom, tá? Então, eu até coloquei, o instrutor é responsável pelo caráter acadêmico das ações, e cada um de vocês que viu ou ouviu sobre as ferramentas, e que talvez até já abriu um link aí da internet, já começou a pesquisar alguma coisa, Shodan, Census, ZenMap, Nmap, ou que já trabalha com Kali Linux e etc., né? Foi para o ExploitDB, foi analisar uma CVE, seja lá o que for, tudo isso tem um quê de corresponsabilidade. Ou seja, eu estou falando aqui com vocês sobre ética e profissionalismo, tá? Naquilo que a gente faz. Ou seja, se eu não tenho autorização para fazer um teste, eu não faço até o final, né? Então, vocês viram que eu fui até uma certa altura com as ações, tá? Para elucidar mais um pouquinho essa nossa conversa, a gente falou de Shodan. Eu sempre gosto de exibir aqui uma situação do Shodan, que é o seguinte: no Shodan, eu posso aprender a trabalhar com ele e fazer uma série de avaliações em alvos, né, pelo mundo. Aqui, no caso, a gente usou o LabCedro, está aqui o IP, estão as informações, tá? Mas, por exemplo, a gente falou de portas de conexão, tem uma porta de conexão que chama-se a porta da conexão remota, né, que é o Remote Desktop. Então, quando eu quero acessar um computador, eu venho aqui, abro a conexão de área de trabalho remoto, e se eu estiver usando essa ferramenta, eu vou acessar via porta de conexão 3389, certo? Então, eu vou fazer uma busca aqui no Shodan, só para a gente identificar pelo mundo quantas máquinas que existem de cara para a internet. Ou seja, uma conexão RDP, geralmente ela tem que ficar interna. Jamais eu coloco uma conexão RDP de cara para a internet. Vocês viram na primeira busca lá que apareceu até uma tela de possível logon, né? Eu vou procurar aqui algum sistema aqui que possa nos ajudar, né, a melhorar essa visão nossa aqui. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, Alemanha. Aqui, olha que doideira, a capacidade que o Shodan tem, assim como o Census e o Nmap. Eu estou aqui numa máquina que está com essa tela de administrador. Se eu puxar o meu Remote Desktop aqui, eu queria que alguém confirmasse que está conseguindo ver a minha telinha aqui do Remote Desktop, por favor. Quem tiver online aí com a gente. Sim. Tá. Se eu pegar aqui, ó, o meu Remote Desktop e jogar esse IP aqui, ó, agora eu estou na minha máquina, hein, galera? Eu não estou lá no Shodan, na web. Eu estou aqui na minha máquina. Teoricamente, vai trazer para a gente essa tela aqui do administrador. O que eu posso fazer de ataque aqui? Eu posso fazer um ataque de força bruta. Ou seja, eu vou ficar aqui tentando descobrir quem é a conta de administrador. Então, eu ponho aqui, ó, ponto contra barra, o A está maiúsculo, então administrator,
e, por exemplo, coloco aqui algum tipo de senha maluca aqui, que é o inventar, e vou ficar tentando fazer a conexão remota na máquina. Olha que coisa de louco, ó. E aí, se vocês verem, já está uma outra tela aqui avisando, ó, conexão de área de trabalho remota para aquele IP, perguntando se eu quero realmente autenticar. Com certeza ele vai dar erro, porque eu inventei uma senha, tá? Mas vejam para vocês verem, vejam bem, ó. Tá aqui, ó, tentando fazer um logon, ó. Olha que coisa de louco. Numa máquina qualquer na internet, que a gente fez o mapeamento dela através do quê? De uma porta de conexão que a gente conhece, né? Então aqui apareceu country, né, Deutschland, não sei dizer muito bem, mas está aqui, né? Então quer dizer que é lá na Alemanha, né? Por quê? Porque eu selecionei aqui a Alemanha. Eu vou dar um voltar aqui, vamos pegar em outro local. Sei lá, Reino Unido. Tá aí, ó. Windows Server 2008 R2. Opa, que bacana. Pera aí, galera. Se eu tenho um Server 2008 R2, o que eu posso fazer? Eu posso pesquisar lá, né? Vulnerabilidades para o Windows Server 2008 R2. Vulnerabilidade relacionada a quem mesmo? Ao Remote Desktop. Inclusive, está até escrito aqui, ó. Remote Desktop Protocol, né? O RDP. E, possivelmente, tentar fazer um acesso. Vou fazer a mesma coisa, vou copiar esse IP aqui, vou jogar agora na minha telinha, tá? Jogar ele aqui. De novo, vai aparecer aqui a conta, vou por ponto contra barra, né? Nem vou colocar senha. Vou só pedir para dar um OK. Vamos ver se ele vai abrir sessão. De novo, ó, tá estabelecendo uma sessão. Vai aparecer a tela, essa mesma tela que está lá na tela do Shodan vai aparecer aqui na minha máquina. Aqui, ó. Tá aqui na barra, ó, 212, 64, 150 o IP. Ele está falando, ó, usuário ou password, username or password incorreto. É porque eu coloquei em branco. Mas olha, percebam vocês que para a gente disparar um ataque de força bruta, basta eu ter esse IP aqui, saber que o força bruta vai ser apontado para um remote desktop, então porta 3389, e tentar fazer o acesso, ou seja, quebrar a senha do administrador desse servidor, né? É um caso, né, extremamente assim violento ainda existirem máquinas. E olha para vocês verem, ó, quantas máquinas que tem o RTP de cara para o mundo. Vamos dar uma olhada? 4 milhões. Né? É lógico, muitas das máquinas que estão listadas aqui, pessoal, podem ser máquinas que são o que a gente chama de honeypot, né? Pote de mel. Que são máquinas que estão ali só para atrair pessoas, né? Para que as empresas consigam saber de onde estão vindo os ataques. Né? Então, isso pode acontecer, não está errado, né, de fazer isso, e as empresas, por segurança, elas costumam fazer isso. Né? Mas vejam para vocês, tenham a visão de sistemas operacionais. Ó. Nós temos sistemas Linux Debian, nós temos sistemas Ubuntu, nós temos o Raspbian, né, que é uma versão emulada do Raspberry Pi, né? Tipo de outros serviços, ó, SSH, Pure FTP e etc. Tá? Então tem muita coisa pendente na internet que a gente consegue encontrar via Shodan, Census e Nmap, Zenmap. 445. Lembrando que a gente está falando da fase de enumeração varredura. Vou pegar a porta 445, que é uma porta que é muito utilizada para isso daqui, ó. Quando a gente vai fazer um acesso de rede, ó, / por exemplo, eu estou na VPN ainda, eu estou acessando uma máquina lá no CETIC, lá dentro do Inatel. Né? Eu estou em outra localidade, estou tentando fazer um acesso lá no CETIC. Né? Então, quando eu tento fazer isso, ou seja, quando eu vou fazer uso do protocolo SMB, né, o Samba 4, eu uso a porta 445. Né? Então, é importante para vocês, né, alunos e alunas, adquirirem esse tipo de conhecimento, por quê? Relacionado ao protocolo, né? Então, quando eu faço um acesso remoto, que porta que eu uso, que protocolo que eu uso,
Quando eu faço um acesso tal, que porta que eu uso, que protocolo que eu uso. No Shodan, eu uso muito 445 nas pesquisas independentes, para quê? Para avaliar se tem máquina com documentos expostos. E aí, como é que eu faço isso? Eu coloco só porta 445, né? E vou identificando aqueles SMBs, status, né? O serviço SMB, o Samba, que não tem autenticação, ou seja, que a autenticação está desativada. Vocês podem ver, eu vou fazer duas demonstrações aqui, ó. Nossa, aqui está o disco D dos caras. Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui, que parece que vale até a pena. Peraí. Opa, até animei agora. Então, eu creio que vocês estão vendo a minha tela das pastinhas amarelas, né, do Windows Explorer. Vou colocar aqui um / e vou jogar aquele IP que eu peguei lá no Shodan. E vou colocar um / no final, só para ver onde que a gente chega. Em princípio, se resolver, aí ó, olha que doideira. Estamos acessando uma máquina que tem um IP tal, eu vou copiar esse IP, vou jogar lá no MX Toolbox, que a gente usou aquela hora, para a gente ver de quem que é esse IP. MX Toolbox está aqui, certo? Rapidinho, vamos ver se ele resolve. Vai, filho, resolve para nós. Tá tenso aqui a minha conexão. Aí, ó. Deixa eu ver se não é o meu antivírus que está fazendo essa bagunça toda. Não, eu já deixei off. Tá. Bom, mas enfim, o que eu quero é identificar o seguinte: o que a gente consegue explorar aqui nessa máquina? É uma máquina na internet que está com o protocolo SMB, perdão, livre para a internet. Aí, ó, isso daqui tá por aí, ó. Ou seja, é uma máquina que está vulnerável. Vamos ver se a gente consegue gravar alguma coisa aqui, ó, nova pasta. Aí, ó. Em princípio, tem poder de gravação. Aí, ó. Imagina que a gente quisesse levar um arquivo nosso aqui para dentro, né? Ou colocar um vírus aqui dentro dessa máquina. Documento de texto. Em princípio, está permitindo gravação. Então, ou seja, um sistema operacional que está permitindo leitura escrita, né? Então, é um caso extremamente sério. Vamos ver se ele deixa enumerar aqui a estrutura de diretórios. Não, aí ele tá, o C2 pontos ele está pedindo autorização. Mas, por exemplo, aqui, ó, possivelmente isso daqui tem uma estrutura web, né? Tá aqui, ó, admin. Pode ser um site qualquer, um site que já está fora do ar, um site que não está indexado, mas só para a gente retomar aqui pelo Shodan. Qual que foi a pesquisa que eu fiz? Porta, né, de um determinado protocolo, fiz um mapeamento de um IP, ou seja, de um host, que o SMB não tem autenticação, ainda está na versão 1, ó, uma das versões mais desatualizadas do planeta, que tem muita vulnerabilidade para ela, e peguei aqui, né, um IP e a gente conseguiu enumerar D2 pontos, inclusive o Shodan está mostrando aqui, ó, pastinha D2 pontos e pastinha inventário. Isso daqui está nos Estados Unidos, em Miami, em princípio é essa máquina que a gente tem de informação dela. Vamos dar uma olhada nessa outra máquina aqui, ó. Está na Rússia, Federação Russa. Vamos abrir aqui de novo. Mesmo conceito. Passar aqui um parâmetro. Vamos ver o que vai retornar para a gente. Pode ser que venha exibir algum arquivo, alguma informação. Pode ser que não venha exibir nada, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que tanto via Remote Desktop quanto via protocolo SMB é trivial, né? Teoricamente é simples o quão vulnerável várias organizações ou pessoas ainda estão.
né? Então, tem muita gente que está aí com item vulnerável e nem sabe. E qual que é o papel do hacker ético? É fazer o quê? Ajudar a identificar, ajudar a conter, ajudar a notificar. Né? Tem muita gente que pergunta, você encontra alguma coisa na pesquisa independente, você notifica, Francisco? Sim, a gente notifica, sempre notifica. A gente gera um e-mail lá no Proton Mail, né? Não identificável, né? É lógico, eu não vou colocar Francisco de Assis, tal, não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não tinha autorização para avaliar aquele alvo, eu tinha no intuito de pesquisa. Né? Então, se eu encontrei alguma coisa errada, o que a gente faz? A gente vai lá e notifica aquela pessoa. Então, gera um e-mail no Proton Mail, manda um e-mail para aqueles responsáveis daquele IP. Aonde que a gente vê isso mesmo? No Ruiz, pode ser o Ruiz do NIC-BR. No caso aqui, se a gente está falando de Estados Unidos, a gente vai ver no Ruiz Internacional, certo? Manda um e-mail para aquele IP e esquece. Fala, ó, deixa, a minha parte eu fiz, ou seja, eu notifiquei que tinha um problema. Tá? Vamos ver esse outro IP aqui rapidinho. O que pode ter lá dentro desse outro sistema? Vamos ver se ele tem alguma chamada. Tá. Samba Share, ou seja, compartilhamento Samba. Vamos abrir um arquivo aqui. Só para a gente ver o que pode ser. Se for alguma coisa pornográfica ou obscena, me perdoem, tá, pessoal? Por favor. Demorando para abrir. Mas enfim, ó, a gente está acessando a partir de um IP. Tá, é uma documentação aqui. Nossa, tem até assinatura do pessoal. Nome, assinatura, nome e assinatura. Bom, uma ficha de instrução, alguma coisa aqui. Ou seja, esse documento é confidencial? Esse documento está protegido? Com certeza está protegido. É claro que está protegido. Perante a lei, mas não perante a cibersegurança. Por quê? Porque a máquina está aqui, ó, vulnerável na internet. Ó. Esses documentos foram colocados aqui em princípio 10 de março. E qual máquina? Ah, uma máquina que está onde mesmo? Vamos voltar aqui no Shodan para a gente ver. Uma máquina que está em Sydney, né? Estados Unidos aqui, em Hampton, Sydney. E está falando que é um sistema Microsoft e não tem nada mais do que um compartilhamento aqui, ó, Samba Share, que na hora que eu bati o olho eu falei, se não tem autenticação, pode ser uma fonte. Então, é isso que o pentester e o hacker ético, né? Então, se o pentester está trabalhando para uma organização, para uma indústria, né, para uma empresa, fazendo serviço de segurança, ele tem que ter esse feeling de busca em cima de oportunidades, né? De acordo com as fases que ele, né, vai aprendendo ali a cada dia, tá? O que mais que tem? Tem a questão de notificação, então notificar as pessoas de que alguma coisa está vulnerável. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui, eu vou desconectar da VPN para ver se eu consigo abrir um site aqui, que é um site de uma prefeitura, que eu quero mostrar para vocês antes de finalizar rapidamente. Então, chama-se Aracruz. É uma prefeitura, vamos ver se vai abrir, se não abrir eu tento abrir lá no Linux, aí eu volto lá para o Linux. É um site de uma prefeitura que eu gostaria de mostrar um item para vocês de vulnerabilidade relacionado ao site da prefeitura. Vamos ver se ele resolve. Tá, não quer resolver, então volta para a VPN e volta para o Linux. Num dos sites, antes da gente, que a gente estava fazendo um ensaio, antes de entrar nessas buscas, pessoal, eu encontrei esse documento aqui, ó, vou ver se eu printo ele na tela aqui para vocês. Ó. É um documento do Excel, eu creio que todos vocês estão vendo. Esse documento do Excel, ele tem aqui, em princípio, um órgão, né, Assembleia Legislativa, um nome de uma pessoa, um número de telefone e um e-mail.
tá? Isso daqui pode ser uma informação pública, né? Uma informação governamental pública, mas pela LGPD, se a gente for falar de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, já é uma informação que, igual eu falei para vocês, ela já é confidencial. Ou seja, tá vendo aqui, ó, o nome do cidadão, o telefone e o e-mail dele. Eu já consigo associar o Leonardo Rassi aqui, né, ou esse e-mail aqui, a situação, aonde trabalha e etc. Tá? Então, isso aqui estava público em algum portal do governo. Eu peguei antes um pouquinho em algum portal do governo. Então, ó, temos que tomar muito cuidado. Aqui, inclusive, ó, tem algumas pessoas que têm até número de celular. Isso eu estou falando por quê? Porque o pentester e o hacker ético, ele também tem que ter, nos dias atuais, essa preocupação com o quê? Com a questão dos dados que estão sob a tutela da LGPD. Vocês podem procurar aí, tem alguns cursos gratuitos de LGPD na internet, né? E que são muito, muito interessantes para enriquecer o conhecimento de vocês. O que eu estava fazendo, deixa eu retomar aqui nos meus controles. Eu estava avaliando aqui a questão do Shodan, vi o que estava acontecendo aqui, e para a gente finalizar, deixa eu ver se ele vai abrir o MX Toolbox de novo. Eu gostaria só de fazer um checkpoint aqui dessas máquinas, né? E abrir o site da Prefeitura de Aracruz. Então aqui, ó, primeira coisa, vou pegar aquele IP para a gente ver se a gente vira ele, para saber se tem alguma empresa associada. Então era o Samba Share, né? Vou pegar esse cara aqui, vou dar um copiar, não sei se ele vai levar, 40121. Se ele não levar, eu puxo aqui. Ups. 40.121.162.163. Vamos ver o que ele traz para a gente de informação. Erro, ele não está conseguindo. Também estava low cap. Me perdoe. Não vai passar. Bom, mas enfim. Isso daí são ferramentas que a gente tem. Então, voltando aqui no MX Toolbox. No MX Toolbox, nós temos aqui, ó, N ferramentas gratuitas. Então, vocês podem pesquisar sobre. Então, eu consigo avaliar o registro MX, ou seja, o registro de e-mail de uma organização, verificar se tem IPs em blacklists, checar DNS, etc., certificados. Então, tem uma gama aqui, inclusive o Ruiz, né? Tem uma gama aqui de ferramentas e instruções para vocês aprenderem a utilizar dentro do MX Toolbox. Tem curso no YouTube que podem ajudar vocês, tá? E vamos lá para o Aracruz. Até aqui já o site, ó. Prático, fácil e rápido. Vamos ver se ele resolve rápido. Isso daqui, pessoal, foi uma pesquisa que a gente fez há algum tempo, tá? Aonde? O que aconteceu? Nós descobrimos que o site da prefeitura estava bugado, estava com vulnerabilidade de segurança. Nós fizemos a notificação para o pessoal e vamos ver se já resolveram. Tipos de documentos que estavam aqui. Declaração de imposto de renda de N colaboradores da prefeitura. Isso é dado sensível, sim ou não? Sim. Por quê? Porque o dado sensível, né, do imposto de renda tem todas as informações do cidadão, né? Praticamente tem tudo lá, o CPF, RG, data de nascimento, um monte de coisa, um monte de documento. Em alguns casos, dependendo do tipo, tem lá título de eleitor e etc. Tá? Então, é um caso extremamente complicado. Deixa eu dar um ping aqui para a Cruz. Faltou S. Deixa eu saber se ainda está no ar. A princípio está no ar, mas o meu sistema aqui está complicado.
Muito bem. Vamos ver se eles corrigiram a vulnerabilidade. Bom, em princípio sim, pessoal. Em princípio está tudo ok. O que eu queria exibir é que, a partir de uma ferramenta de enumeração, a gente conseguiu chegar em uma série de informações que estavam todas públicas para eles. Então, o que estava acontecendo, assim, praticamente? Estava acontecendo que tinham informações disponíveis e indexadas, né, na internet. O pessoal estava tendo acesso a informações particulares. Tá? Aqui ainda tem algumas, mas essas com certeza são base da transparência, mas eu acho que ainda está permitindo enumerar ainda. Deixa eu ver aqui. Arquivos barra. Não, a princípio eles corrigiram. Sim, corrigiram. Já está dando forbidden. Tá, menos mal. Mas enfim, o que estava acontecendo é que, por exemplo, ó, eu passei aqui o parâmetro arquivos, leis, então tinha uma base que estava chamando-se documentos, né? Chamava-se documentos, tinha um barra, e aonde tinha esse barra a gente conseguia enxergar todos os documentos que a gente quisesse, né? Dentro das secretarias, tá? E isso era uma vulnerabilidade ali terrível, vamos dizer assim. Aqui essa parte de leis, tudo bem. Aqui, ó, eles até atualizaram, colocaram uma versãozinha mais nova do Apache. Muito bem. Já está dando forbidden. Tá, pessoal? Mas o que foi o nosso papel de hacker ético? Pegar essa informação da URL, pegar alguns modelos de arquivos e enviar isso para quem? Para o pessoal da prefeitura. Falar, ó, galera, vocês estão com um problema lá, uma vulnerabilidade, e tem uma série de arquivos expostos. Né? Então, sempre prezar pela ética e profissionalismo naquilo que a gente for fazer. Vou dar um tempo aí para vocês, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, só me perguntar. Volto a falar sobre essa questão das responsabilidades, então tudo que a gente falou, mostrou aqui, se algum de vocês vai executar, vocês são coautores, né? Vocês assumem coparticipação em qualquer coisa que vocês forem fazer. Primeiro, tratem de mergulhar nos estudos, né? Seguir nessa gama de estudos, aprofundar nos estudos, né? Tem cursos, hoje alguém falou para mim sobre cursos da Udemy, tem cursos bons na Udemy, tem cursos bons no site do Hackaflag e N outros cursos que vocês podem fazer, né? Não só preparatório à certificação, mas cursos que vocês podem explorar aí pela internet. Se tiverem dúvidas em algum curso, alguma coisa, ou quiser direcionamento para estudo, pode me mandar um e-mail